TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, mais uma vez iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia, contando aqui sempre com a sua audiência, a sua assiduidade, a sua generosidade, a sua fidelidade. Só assim nós conseguiremos conhecer os mistérios que existem dentro deste livro sagrado. Quero agradecer aqui a presença de nossos mestres, comigo, professora Ieda, quem agradeço. Agradeço também pelo convite. Padre Carlos Botura, quem também agradeço. Olá, queridos. E iniciando de forma já como você, não sei se a maioria já conhece, mas nós estamos num novo cenário, uma nova etapa, um novo modo de ler, de sentir e passar para vocês toda essa experiência que a gente tem descoberto aqui juntos nesse estudo. Estamos no livro dos Números, iniciamos no programa anterior, toda uma introdução que nós fizemos, e assim como nós degustamos e descobrimos quanto foi bom descobrir o livro Levítico, vamos também descobrir as graças que existem dentro do livro dos Números. Então convido você a estar conosco, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Abrindo então o livro dos Números, nós estamos, como eu disse para vocês, iniciando, vamos fazer a leitura do primeiro trecho que nós temos aí no capítulo 1, vamos acompanhar, parece ser um pouco longo, mas é bom porque é uma introdução que vai assentar a gente na realidade do que nós vamos estudar. Vai dizer assim: Yahvé falou a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, após a saída da terra do Egito, disse: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos israelitas, segundo os clãs e segundo as casas patriarcais, alistando os nomes de todos os homens, cabeça por cabeça. Todos aqueles em Israel de 20 anos para cima, hábeis para ir à guerra, tu e a Arão os registrareis segundo os seus esquadrões. Estará convosco um homem de cada tribo, um chefe das casas patriarcais. Estes são os nomes daqueles que vos auxiliarão. De Ruben, Elisur, filho de Sedur. De Simeão, Salamiel, filho de Surizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Suar. De Zabulon, Eliabe, filho de Heron. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur. De Benjamim, Abidã, filho de Gedeão. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Fegiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Reuel. De Neftali, Aira, filho de Enã. Estes foram os homens escolhidos na comunidade. Eram chefes da tribo de seu antepassado e esses eram os cabeças de milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido designados nominalmente e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os israelitas determinaram a sua descendência segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, e registraram-se os nomes dos homens de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como Yahvé lhe havia ordenado, Moisés os enumerou no deserto do Sinai. Nós estamos assim numa relação assim, parece um pouco cansativa, mas é importante que a gente saiba esses nomes, porque a partir disso aqui vem toda a história dos filhos de Israel. Aqui vem todo o começo dessas 12 tribos. Eu quero então pedir ajuda para a professora Ieda,
Vamos começar a entender. Vamos do procurar começo. entender esse capítulo, né? O capítulo 1, é o primeiro capítulo do livro de Números. Então, esse capítulo, ele vai do versículo 1 até o 54. Ele vai falar da organização de um censo, né? De um recenseamento que é ordenado, né, por Deus. Aqui já começa dizendo, né? Versículo 1. Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai. Então, Yahvé, o Senhor, falou com Moisés no deserto do Sinai. Essa palavra do Senhor continua guiando o povo, né? Nós já vimos o livro de Gênesis, que é a palavra de Deus que tudo criou. Nós vimos o livro do Êxodo, né, que é a palavra que liberta o povo da escravidão. Nós já estudamos o livro do Levítico, né, onde há instrução, né, onde o povo começa a se organizar. Então, essa palavra instrui também. E aqui nós temos no livro dos Números, que já no primeiro versículo, a presença da palavra do Senhor, né? Essa palavra que vai guiar o povo, não mais do Egito para o Monte Sinai. Nós estamos numa outra fase aqui do deserto, né? Nós estamos num período, então, que antecede a conquista da Terra Prometida, né? Uns 19 dias antes do povo sair do Monte Sagrado para conquistar a Terra Prometida. Então, Yahvé falou a Moisés. Então, Deus continua guiando o seu povo através do profeta. Né? Tem a mediação do profeta, que é Moisés aqui. Né? Então, essa palavra vai guiar, né? E vai fazer com que o povo se organize, como se fosse um exército militar mesmo, em marcha, né? Porque eles vão enfrentar pelo caminho, pelo deserto, né? Eles ainda estão no deserto. O deserto é um lugar, né, de muito sofrimento, falta água, né? A pessoa perde a fé, a pessoa vai duvidar da liderança de Moisés, né? Então, existem vários perigos, a luta é muito grande. Então, Deus ele vai instruir para que o povo se organize, né? Então, não foi aqui a Bíblia deixa bem claro que não foi algo assim que Moisés que decidiu fazer o recenseamento para ver, né, com que força que eles podem enfrentar o inimigo. Mas foi a vontade de Deus, a palavra de Deus que instruiu, né, para que Moisés organizasse esse povo numeroso. Nós vamos ver aqui que Números, justamente esse livro tem esse nome por causa da quantidade de números, né, da população que ele vai citando aqui. Nós vamos ler mais para frente, né? Nós vimos aqui que a primeira coisa que Deus instrui, sem pular nada, senão a gente já vai passando para frente, né? Antes de pular alguma coisa, dando sequência a essa palavra, para se organizar, né? O que é que o Senhor pede para Moisés? Primeiro, né? O que ele pede aqui, né, é um alistamento. Olha só, até a palavra vem. O alistamento lembra sempre exército. Batalha, luta. Confronto. Né? Confronto, alistamento, esquadrão. Né? Então, ele pede para que Moisés, né, faça um recenseamento de toda a comunidade israelita. Né? Segundo os clãs e segundo as casas patriarcais. Né? Segundo os clãs, segundo as famílias. Né? Alistando os nomes de todos os homens, cabeça por cabeça, de todos os homens. Aí tem um critério aqui, né? Acima de 20 anos, ver, acima de 20 anos. Isso. E outra coisa aqui, para ir, né? Homens acima de 20 anos, hábeis para ir à guerra. Então, é alguém que tem habilidade de lutar, é um jovem, né? Então, ele vai fazer esse recenseamento aqui. E aí, então, ele fala, né, desse esquadrão, esse exército, né, que estará com Moisés e com Arão, né, um homem de cada tribo, né, os chefes das casas patriarcais. E aí, então, nós temos aqui, o autor, ele começa a citar, né, os encarregados, os chefes e representantes de cada tribo. Nós sabemos aqui que são 12 tribos, né, que formam o povo de Deus, o povo que deu origem ao povo. Essas 12 tribos, por que ele cita sempre as 12 tribos? Porque
para frisar sempre que são descendentes de Abraão. É o povo eleito. O povo eleito é o pai da fé. Isso. É o patriarca que deu origem à fé. É o homem que invocou o Senhor, né, e ergueu um altar ao Senhor. Por onde ele passava, ele erguia um altar e se prostrava. Um homem de extrema fé e confiança em Deus, né? Hoje mesmo nós temos a leitura, né, do Êxodo, e está falando que Moisés, quando ele chegou na planície... Abraão, então, eu estou querendo dizer para vocês que essas tribos, né, por que o autor de Números cita, e sempre é citada? Porque os israelitas, né, são descendentes de Abraão, que é o pai da fé, né? É o primeiro que invocou o Senhor e deixou o Senhor conduzir a ele até... Aqui nós vamos ver depois as descendentes de Abraão, Moisés e todo esse povo que é citado aqui até a terra prometida. Né? E aqui no caso, Abraão, que é o patriarca, mas os 12 filhos são de Jacó, que recebeu o nome de Israel, né? E daí vem o nome do povo, que é Israel, que é aquele que luta com Deus, né? De acordo com o que nós temos na Bíblia, uma das narrativas a respeito de Jacó. Então, aqui, só para a gente confirmar isso aí, nós estamos vivendo uma nova fase da caminhada desse povo que saiu do Egito. Sim. Eles passaram por aquela fase de início, de conhecimento, de teimosia, de questionamento, testaram até Moisés na fé, e agora, então, passado todo esse período, é como se estivesse vivendo agora vamos dizer, um período de provação mesmo, para se ver purificado, prontos para entrar na terra prometida, como toda caminhada, né? Passamos primeiro pelo purgatório, vamos nos purgar, nos limpar, para depois entrarmos naquilo que nos é prometido, se nós nos mostrarmos realmente merecedores desse presente, né? Nós temos que ser realmente, né, enfrentar uma batalha, para que o projeto de Deus se realize em nossa vida, e na vida da comunidade, do povo de Deus. Né? Naquele tempo, né, a palavra de Deus sempre atual, trazendo para hoje, nós estamos nessa luta ainda. Nós caminhamos. E é interessante aqui que a palavra-chave do livro, né, é peregrinação. Né? É peregrino. Então, por quê? Porque mais do que fatos históricos, o livro quer nos transmitir uma mensagem. Né? Dessa caminhada. Que o povo de Deus é peregrino, né? E caminha para o reino prometido por Jesus. É muito lindo. Imagina. É muito atual isso para nós. Padre, eu percebo aqui o seguinte, nós estamos aqui falando das 12 tribos. As 12 tribos vão ser algo como que o nascer de uma nova nação com 12 famílias, que são esses filhos de Jacó, que são descendentes de Abraão, né? Na verdade, esses 12 filhos, eles vão, hoje, depois de tantos anos, eles vão estar ainda meio que definidos no meio do povo judeu? Ou isso aí já foi disperso, hoje não se tem mais saber de quem era da tribo de Rúben, de quem era da tribo de Simeão, de quem era da tribo de Zabulon? Como é que hoje a gente poderia ver? Eu não sei informar com toda certeza para você hoje, né? Mas assim, é uma coisa importantíssima dentro dos judeus a questão das genealogias, exatamente para guardar essas memórias e as suas origens, né? Tanto que já comentamos um pouco também no programa anterior, que se a gente vai pegando também todas as vezes, desde lá do Êxodo, em que são nomeados os 12 filhos, que dão origem às 12 tribos, existem algumas pequenas mudanças, inclusive. Por quê? Porque vão se perdendo algumas coisas assim ao longo das gerações, porém o número 12, que tem o significado sempre da completude, ele é preservado completamente até chegarmos aos 12 apóstolos e assim por diante. Mas a questão da genealogia é muito guardada e vai aparecendo, se a gente vai pegar lá a genealogia de Jesus, vai puxando tudo isso, né? Até chegar a Abraão e até chegar a Adão, dependendo do caso. Mas principalmente é guardada com mais ênfase, com mais carinho, e aqui no livro nosso também aparece isso, porque como nós já vimos no programa anterior, da introdução ao livro, que aqui quem escreve principalmente é a fonte sacerdotal
Aqui quem organiza o povo são os sacerdotes, sempre através da mediação de Moisés, né, que recebe a palavra de Deus. E a questão da tribo sacerdotal, ela é ainda mais guardada. Quem tem direito a exercer o sacerdócio, que é uma questão, então, hereditária dentro do Antigo Testamento, né? E aqui a gente vai ver um fenômeno, que daqui a pouco nós vamos ler mais alguma coisa, em que, primeiramente, por exemplo, né, falando das tribos, quem era a tribo sacerdotal? Era toda a tribo de Levi. Depois se restringe isso aos filhos de Arão, que faz parte da tribo de Levi. Isso aqui aparece muito, tá? Então a gente vai tendo, ao mesmo tempo, né? Estou querendo aqui responder sua pergunta através dessas exemplificações. Ao mesmo tempo, nós temos um cuidado muito grande em guardar a genealogia. Cada família pertence a qual tribo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que existem mudanças ao longo do próprio período histórico, né, que os livros bíblicos vão abarcando, em que existem algumas mudanças, algumas adaptações, para não perder o 12, mas, ao mesmo tempo, tiveram que dar uma adaptada. Por exemplo, aqui, nós vamos ver daqui a pouco igualmente, nesse recenseamento que se manda fazer aqui, que foram lidos os nomes, não aparece exatamente os filhos de Levi. Eles são colocados à parte, tanto também na divisão da terra futuramente, quando entrarem na Terra Santa, eles não recebem território, porque estão a serviço do culto e do templo, tá? E para completar o 12, aqui nós vimos, né, há duas tribos que seriam descendentes do José do Egito, são dois filhos dele. Então, Levi cai fora do número 12 e entram Manassés e Efraim, que seriam dois filhos de José. Aí vão adaptando as coisas. Tá? E outra coisa assim, só para completar rapidamente a sua pergunta, que se refere ao hoje, né? Isso. Nós sabemos muito bem, né? Depois da destruição de Jerusalém, antes houve o exílio da Síria, depois houve o exílio babilônico, né? Que no caso da Síria foi o Reino do Norte que praticamente termina de vez a história. Isso lá no futuro, né? Que está refletido já aqui, porque isso aqui foi escrito no século IV. Tá. Depois houve o exílio da Babilônia, em que eles ficam 40 anos fora, depois é permitido retornar à elite, né? Porque a maioria da população não foi deportada. E vamos lembrar que depois da destruição de Jerusalém existe a grande diáspora, acaba o reino, acaba o Estado de Israel até na década de 60, então é que ele é reconstituído pela ONU. E nessa diáspora, sucessivas diáspora que o povo teve, houve uma mistura muito grande. De povos, né? Com os outros povos. Hoje você vai dizer que existe uma linhagem pura dos judeus, é praticamente impossível. Talvez algumas famílias pudessem dizer isso. Então, né, existe sim essa ligação, esse cuidado de genealogia, mas, né, hoje em dia a coisa está bem difícil de dizer. Talvez a mensagem seja aquela: hoje todos são filhos do mesmo pai, não há mais as 12 tribos unidade, hoje. Né? Que essa genealogia, aqui ele diz até aqui no versículo 17, né? Os israelitas determinaram a sua descendência. Eles determinaram a sua descendência segundo os seus clãs. Né? Segundo, ele cita aqui os príncipes chefes, né? Os que são representantes dos clãs, né? Que são aí essa descendência de Abraão, de Jacó, né? De Moisés, e vem todo esse povo de Deus que caminha na fé, né? E esse povo ele vai crescer numerosamente. O livro vai mostrar para a gente que até um exagero de número, não é? Agora veja bem, nós temos povo. Nós temos 12 tribos, dentro das tribos nós temos clãs e dentro dos clãs nós temos famílias. E aqui no caso tem um clã e um chefe de família que é apontado como o líder de tribo. Tá. Né? E aí o que a professora Ieda já falou, que chama muito a atenção, né, é que, recordando, esse livro é escrito depois da volta do exílio da Babilônia. Então, é século IV, V,
é que é escrito isso. Aqui nós estaríamos pelo século IX, né? Certo. Então, o que nós temos aqui é que o que está sendo atribuído a esse momento do Sinai é algo que já está lá na frente, que é refletido aqui. Resolvido não, acho que complicado. Porque começa dizendo o quê? Aqueles aptos para a guerra, como já foi falado, em vista da entrada na Terra Santa e também do que poderiam encontrar no caminho do deserto. Mas que esse momento do caminho do deserto, existem sim os conflitos, as guerras, as disputas, mas não uma organização de exército tão desenvolvida ou tão detalhado como aparece aqui nesse momento. Né? E outra coisinha só, para a gente não perder, tá? O primeiro versículo coloca para nós uma data, né? Primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da saída do Egito. Da saída do Egito, que é o próprio Êxodo. Se a gente vai pegar lá a datação do Êxodo, quando eles chegam no Sinai, que está lá no livro do Êxodo, principalmente pelo capítulo 35 a 40, se bem que chegam lá no capítulo 19, a estada deles nos pés do Monte Sinai não passaria de poucos dias. Porque aqui dá para interpretar exatamente ao pé da letra, primeiro dia do segundo mês seria dia 1º de fevereiro? Os meses deles são outros. Outro calendário, é um outro calendário, outro mais tempo, né? Calendário babilônico, no caso, também, principalmente. Mas assim, comparando a datação que aparece no Êxodo com essa datação daqui, eles ficaram pouquíssimo tempo lá. E tudo que nós vimos, desde Êxodo, até, passando por todo o Levítico e chegando aqui em Números, é tanta coisa, né? Tanta legislação, tanta coisa, e agora a preparação para sair do Sinai e rumar à Terra Santa, você vê que é difícil de caber tanta coisa em pouco tempo, como essa marcação aqui, essa data nos coloca. Mas a gente está dizendo, né? Tudo aqui é muito, reflete tradições antigas, mas principalmente o que aconteceu muito lá na frente. Nós temos aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir já um intervalo, pequeno intervalinho, já voltamos para a gente poder seguir, para a gente entender o que vai acontecer agora. Veja bem, nós estamos no deserto, já uma fase, vamos dizer assim, de pacificação. Esse povo já entendeu que eles têm uma missão sob o comando de Moisés e eles têm que chegar à terra prometida, que é o objetivo deles terem saído do Egito. Então, vamos entender a mentalidade desse povo a caminho e o que vai acontecer com essas 12 tribos e tudo que vem ainda pela frente. Mas nós já voltamos. Ok, nós já voltamos. Eu vou pedir a vocês que peguem, nós estamos no livro dos Números. Vamos pegar ali o versículo 44, nós vamos ler até o final desse versículo 1º, desse capítulo 1º. Vai dizer: esses são os que Moisés, Arão e os 12 príncipes de Israel recensearam, um de cada uma de suas casas patriarcais. Todos os israelitas de 20 anos para cima, todos aqueles que em Israel eram aptos para a guerra, foram recenseados segundo as casas patriarcais. O total dos recenseados foi de 603.550. Os levitas, porém, não foram recenseados com eles, nem a sua tribo patriarcal. Falou, pois, Yahvé a Moisés e disse: não registrareis, contudo, a tribo de Levi e não a recenseareis no meio dos israelitas, mas estabelece tu mesmo os levitas para o serviço da habitação do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que lhes pertence. Eles transportarão a habitação e todos os seus utensílios, exercerão nela o seu ministério e acamparão ao redor da habitação. Quando a habitação se mudar, os levitas a desarmarão. Quando a habitação tiver de parar, os levitas a armarão. Qualquer profano que se aproximar dela será condenado à morte. Os israelitas acamparão, cada um no seu próprio acampamento, junto de sua insígnia, segundo os seus exércitos.
Os levitas, porém, acamparão ao redor da habitação do testemunho. Deste modo, a ira não se manifestará contra a comunidade dos israelitas, e os levitas assegurarão o serviço da habitação do testemunho. Os israelitas fizeram tudo de acordo com o que Iavé ordenara a Moisés. Realmente, assim o fizeram. Aqui, me oriente, Ieda, no meu entendimento. Nós tínhamos, naquele começo, a tenda da visitação, que era no centro do acampamento. Foi aquilo que chegou e estabeleceu uma certa ordem, depois que eles haviam feito Moisés derrubar as tábuas da lei, aplacar aquela confusão que reinou, né? Aqui eu estou vendo que eles mudaram a nomenclatura. Aqui eles não falam mais na tenda da habitação. Eles falam na habitação do testemunho, eles falam sempre essa palavra de a habitação. É como se tivesse agora mudado a configuração. Eles agora estão mais maduros, não estão mais no prezinho, agora já estão partindo para um ensino fundamental, é isso? Então, quando eles falam de uma tenda, eles remetem sempre ao período do deserto. Certo. Né? Porque na realidade, essa questão de que o texto, ele tem o seu, eles são vários textos de várias épocas, né, que foram juntados. E esse livro, ele termina num período bem depois, que o Padre Carlos até falou, no pós-exílio. Né? Tá. Então, mas ele remete todos os acontecimentos no deserto. Então, por isso que tem o nome, né, da tenda de reunião, né, que seria o santuário, que seria o templo, né, porém, numa linguagem do deserto. Não dá para você está remetendo a Moisés, aqui a caminhada no deserto, então é algo que está sempre sendo transportado, mudando de um lugar para o outro. Tá, então, por isso que se fala muito aqui, né, da tenda de reunião, né, do serviço da habitação do testemunho, isso. Porque esse serviço, essa tenda de reunião, o que é que tinha? Era o lugar do culto, né, no deserto. Então, era o lugar onde Moisés, né, falava com Deus face a face. O testemunho aqui, né, a habitação do testemunho é a arca. Né? Dentro da arca existia, então, os mandamentos, a legislação, as tábuas da lei. Então, era o lugar do culto, né? Tá. Quando se fala. Então, eles usam vários tipos para denominar esse local de culto. Né? A tenda da reunião, né? A habitação do testemunho, que é a mesma coisa. Tá bom? Agora, que interessante a gente voltar um pouquinho aqui no começo, onde você leu para a gente, a quantidade, nós estamos falando de um recenseamento, a quantidade de homens acima de 20 anos que foram alistados. Realmente, chama atenção, né? Aqui, ó, e o número, a quantidade, né, enorme. E esse, sem contar crianças, né, as mulheres, né, e as pessoas idosas. Então, era um povo muito numeroso. Por trás desse número, o autor quer dizer que a promessa feita, né, de fertilidade, que seria um povo muito numeroso, já foi cumprida aqui no deserto. Né? Agora está faltando o quê? A conquista da terra que foi prometida. Tá. Então, essa quantidade exagerada, o autor quer dizer que essa promessa, né, numerosa, porque, inclusive, a leitura do texto de hoje, a liturgia, traz o livro do Êxodo, falando que que Abraão, um homem de muita fé, quando ele saiu e chegou em Canaã, ele viu assim, Canaã tinha o Rio Jordão, viu aquele paraíso, é um oásis, é um rio, né? E ele olhou assim, diz que Deus falou para ele, olha que toda essa terra aqui será sua, né? Porque o texto de hoje traz a separação dele com o seu sobrinho Ló. E ele olha para aquele lugar maravilhoso, né? Olha só a fé de Abraão, né? Tudo, ele não tinha nada, só tinha Deus, que quem tem Deus tem tudo, né? Aí Deus falou para ele assim, ó, tudo isso aqui vai ser seu, né? E além disso, então ele prometeu aquela promessa da terra, né? E a promessa, além disso, de um povo numeroso. Falou, olha, você vai ser tão numeroso, né? A sua geração vai ser tão numerosa como o pó da terra, né? Que vai ser até difícil de contar, né? Aquele que conseguir contar cada grão de areia, né, de tão numerosa que vai ser. Então, aqui, o autor justamente ele traz isso, né, exagera um pouco na numeração,
para dizer que essa promessa já foi cumprida, né? Certo. De fecundidade de um povo numeroso. Mas está faltando ainda a terra ser conquistada, né? Essa terra Certo. dada por Deus. Outro detalhe a respeito da sua pergunta é que na narrativa do Êxodo e também do Levítico, a tenda da reunião que Moisés, né, entrava, falava com Deus face a face, está fora do acampamento. Tá. E aqui aparece uma nova disposição, agora tem um outro nome, a tenda do testemunho, guardando a arca, né? Não narra propriamente que Moisés entra e muito menos que conversa face a face, embora a comunicação se dá sempre desde a tenda por meio de Moisés para passar a Arão, os filhos de Arão e o povo. Mas ela está no centro agora e resguardada, como nós ouvimos, pela tribo dos levitas, porque as outras tribos ninguém podia se aproximar com pena de morte, né? E ainda não aparece nesse trecho, mas também a família de Arão, que faz parte, como já falei, da tribo dos levitas, mas é considerado um pouco a parte ainda dos levitas, está ali também nesse núcleo que isola a tenda do resto das tribos, né? Então a gente vai ver aqui, como também citamos rapidamente, que temos aqui uma mentalidade sacerdotal diferente daquela mentalidade do início do povo das 12 tribos do deserto, na verdade, né? Mas também está refletindo o que nós pulamos aqui nesse meio da leitura, e que está aqui na nossa Bíblia, né, que a gente viu, essa disposição das tribos. Alguns dizem em forma de cruz, outros dizem em forma de quadrilátero, mas esse núcleo guardado da tenda e os levitas fazendo como que um cerco para evitar A contaminação também, né? a contaminação que era punida pela morte, né? exatamente, né? Então aí a gente vai vendo que existe essa mentalidade de separar totalmente o culto dos leigos, né? Ficando só a tribo sacerdotal, a tribo de Levi, que teria alguma entrada. Aqui fala de armar e desarmar, somente os levitas que vão carregar as coisas. Mais para frente um pouco no nosso livro, ainda nos primeiros capítulos, vai aparecer ainda um isolamento ainda maior que vai dizer o quê? Que são somente os sacerdotes que fazem, os levitas, eles transportam. Aqui diz que armam e desarmam. Isso. Lá na frente vai aparecer o quê? Que quem arma e desarma são só os sacerdotes, para depois de tudo empacotadinho, isoladinho, que os levitas podem pegar e transportar. Tá. Então essa mentalidade de um sagrado estar cada vez mais distanciado dos leigos, digamos assim, né, do povo normal, tá? Então a gente vai vendo essa mentalidade. Se a gente, quem é mais antigo que nem nós, e algumas igrejas preservam isso ainda, você vê que nas igrejas existe toda a parte, né, do povo, tinha aquela balaustrada, né, separando porque não pode o leigo chegar aqui de jeito nenhum do presbitério, né? Refletindo essa mentalidade desse tempo. Então, padre, e Ieda também, vocês, essa ideia de que o sagrado tinha que estar totalmente isolado do povo, de certa forma, trazia muita proteção a esse sagrado, né? Agora, nós temos hoje uma proximidade muito grande do sagrado com o povo, sagrado com toda a plateia, né? Isso Assembleia. aí... Assembleia. Não é plateia, plateia que está... Exatamente. A plateia é quem está ali realmente vendo alguma coisa agradável para se bater palma, piada. Veja bem que você está colocando. O que a liturgia nos coloca hoje? O padre, o sacerdote, ele não é o celebrante, ele é o presidente. Certo. Quem celebra é toda a Assembleia. Diferente, então, dessa mentalidade aqui. Então a nossa liturgia hoje vê de outro modo. Nós caminhamos não só para constituir o sagrado bem conhecido e continuar sendo respeitado, mas que ele possa estar mais inserido no povo e o povo possa ter mais condições de estar dentro desse sagrado, participar desse sagrado, né? Mas isso também deixa vulnerável o sagrado, deixa esse sagrado mais exposto
as violações, como a gente vê, invasões dos templos, quebrar a imagem, invadir sacrários, se apossarem de hóstias consagradas. Tem O padre esses vai casos, ter que né? dormir dentro da igreja para tomar conta, né? Não, eu não sei. Eu acho que assim, tudo tem os dois lados, né, padre? Enquanto Exato. há essa preocupação de fazer uma proximidade maior, há também a vulnerabilidade do sagrado hoje, né? Não sei. Eu vejo, verdade, nós falamos no programa passado dessa tensão entre as duas Isso, coisas, né? é. Nós temos dois valores, né, que às vezes estão um pouco em conflito, digamos assim, né? Existe um equilíbrio, deve existir um equilíbrio. Agora, dentro do cristianismo, né, da nova aliança, qual será o valor mais importante, digamos assim, entre esses dois polos que têm uma tensão? O que você coloca, a proximidade e o perigo do sacrilégio, digamos assim, né? Da violação. Da violação. Qual seria o valor mais importante se os dois, digamos assim, não possam ser preservados? Então, vamos buscar um equilíbrio, mas a gente tem que ver qual é o valor mais importante dos dois. Sempre o sagrado, né? Não, a proximidade com o povo dentro de limites. Aí a gente está em conflito de interpretação e de ideologia. Eu repito, Jesus se encarnou, se tornou um de nós, andou no meio do povo o tempo todo, se misturando com o povo o tempo todo, deu o seu corpo e sangue para ser alimento. Não é só para ficar no sacrário a gente em adoração, é para ser Concordo plenamente, recebido. é exatamente isso. Tá, então nós temos duas coisas que são um polo, né? Que precisa haver um equilíbrio, não é abandonar nenhum nem outro, mas que a gente tem que ver o que é o mais importante para nós hoje dentro do cristianismo e do que Jesus realizou. Ieda, como é que você vê isso aí? É que o Senhor continue sendo alimento, porque o povo precisa desse alimento, assim como no deserto já precisava, né? Mas que a gente também não perca o foco da proteção ao sagrado, porque senão a gente torna as igrejas todas muito vulneráveis, muito fáceis de serem destruídas, invadidas, tomadas, e gera uma insegurança para o povo que precisa desse alimento. Nós temos que ter todo o cuidado com o sagrado, porque com Deus a gente não brinca, né? Nós temos que venerá-lo, amá-lo, respeitá-lo, a presença dele, e Deus está em todos os lugares. Na nossa igreja, de maneira especial, na Eucaristia. Isso. Né? Mas ele veio para ficar conosco, então nós somos esse templo de Deus. Então, quer dizer, o ser humano também é sagrado. Então, o ser humano também tem que ser respeitado. Então, Jesus ele vem para ficar com o ser humano. Né? Ele não faz distinção de pessoas. Né? Porém, existe todos os critérios que a igreja, né, que a palavra de Deus nos orienta, de estarmos vivendo uma vida de acordo com a aliança que nós fizemos também com Deus, que são a lei dele. Isso. É a lei dele. Nós temos para estar em comunhão com ele, nós temos que estar assim. Porém, ele é remédio, né? E alimento para a nossa alma. Então, quem que estará à altura de receber ele dignamente? Quem que não tem pecado? Né? Se a gente for levantar essa questão, nenhum de nós, todos nós pecamos. Né? Então, ele vem para realmente para nos curar, não para nos julgar. Exatamente. É para ser nosso remédio, nosso sustento nessa caminhada. Tá, então, voltando à questão do templo lá, onde nós vimos, onde foi colocado o acampamento, a tenda da reunião, vamos ali ao versículo 17, nós estamos no capítulo 2 do Então, livro eu dos queria Números. só fazer uma observação aqui, nesse trecho ainda do 1, do 48 até o 54 que você leu. Tá. Aqui nós vamos destacar que nós estamos fazendo, eles fizeram um recenseamento onde os levitas foram excluídos. Né? A tribo levita não entrou nesse recenseamento, vamos dizer, militar. Tá. Por que não levou? Esse trecho que vai dizer, né, que eles foram excluídos desse recenseamento militar, porque o seu serviço terá agora como objeto o santuário. Tá. A tenda de habitação, a tenda do testemunho, como eles chamam aqui, nesse texto, né? Então, nesse livro aqui, a gente percebe um pouco, assim, a função dos levitas, né, meio subordinada ao sacerdote. Porque nem todos os levitas eram sacerdotes, como o padre falou.
Né? No início, sim, No início. Depois foi separado as tribos Os de Arão. descendentes de Abraão eram sacerdotes. Os outros levitas aqui, nesse trecho, né, eles estavam subordinados, eles não exerciam a função do Seria sacerdote. um tipo de Eles ministros estavam da a Eucaristia, serviço. mais ou menos. É como se fosse um ministro mesmo. Então, eles foram excluídos por conta... Mas não tinha acesso. O ministro da Eucaristia, a gente dava acesso, né, para levar a Eucaristia ao povo. No caso dos levitas, absolutamente não entrava nem nisso. Tá. Então, Então nós evoluímos, padre. Pois é, dentro daquilo que a gente estava discutindo anteriormente, quem é que pode se aproximar ou não, Quem é né? que se pode, dignamente, A gente não abre para todo o povo pegar o sacrário, a hóstia do sacrário, Claro que a gente não. restringe, mas Isso. os leigos, né, nomeados, preparados para isso, são admitidos, né? Aham. Vai haver nos próximos capítulos um recenseamento próprio dos levitas, não para a guerra, como colocou agora, mas para o serviço Para o do serviço templo, do templo. da Muito tenda bem. aqui, né, do santuário. Ok. Vocês ainda querem falar alguma coisa a respeito disso aí? Eu posso partir Não, para não. o entendimento desse versículo 17, que tem alguma coisa aqui que é preciso a gente perceber diferente. 2:17. O capítulo 2, 17. Nós vamos dizer assim: e assim que a tenda da reunião partir, o acampamento dos levitas estará no meio dos outros acampamentos. Então, aqui ele está dando ordem. Lembram de como eles estavam orientando como montar e desmontar os acampamentos. Tem uma ordem, tem uma hierarquia que deve ser obedecida. E aqui ele está dizendo: assim que a tenda da reunião partir, o acampamento dos levitas estará no meio dos outros acampamentos. A ordem de marcha será a mesma do acampamento, cada um sob sua insígnia. Então, o que a gente deve relevar aqui? Aqui já está falando a questão até da formação, a marcha, formação de exércitos, o pelotão. Parece-me que esse povo que saiu tão de forma desordenada, tão na forma de famílias, tão na forma de pessoas conhecidas e parentes, todas congregadas, agora termina de forma assim, bélica, beligerante. É um povo que está ali preparado para uma guerra. Já não é, por exemplo, uma peregrinação, é uma marcha. Não tem mais a conotação familiar. Agora é uma conotação militar mesmo, né? Falam até de procissão, porque a luta, né, ela é guiada pela fé. Então, o povo agora, os israelitas, estão perfeitamente organizados para essa luta. Né? Tá. É uma luta, então, guiada pela fé, que tem a finalidade, então, de sair da opressão, né? Da exploração e de construir uma nova sociedade nessa terra prometida. Certo. Que já começa ali a se organizar lá na saída da Montanha Santa, né, em direção a Moabe, né, próximo ao Rio Jordão. Tá. O senhor quer falar alguma coisa, padre? Senão eu vou partir já para o final. Rapidamente, nós vemos, né, na hora que o acampamento está parado, tem essa formação, tribos norte, sul, leste e oeste, os levitas, tenda do encontro do testemunho. Na hora que é para levantar acampamento para marchar, 6 tribos à frente, os levitas e sacerdotes carregando as coisas que estão desmontadas, né? No centro. Mas a arca da aliança vai, né, sobre os ombros, ou às vezes aparece sobre carro também, tem mais de uma disposição. E depois mais 6 tribos atrás dessa marcha aí que vai, né? Certo. Então, esse versículo 17 do 2 que você leu, ele fala sobre a tenda, né, dos levitas que vai estar no centro do acampamento. Isso, Porque eles vão formar em volta da tenda de reunião essa proteção do sagrado. Né? Porque a tenda da reunião... Então, ele vai... Agora, o Senhor está no meio do seu povo. No meio do acampamento. Né? Como aliado e como guia do seu povo. Lá no Êxodo 33, 27... essa tenda da reunião estava fora do acampamento, por causa do pecado do povo, né, que o povo tinha feito um bezerro de ouro, e então agora um dos castigos era de que ele estaria fora do acampamento. Agora não, agora estão preparados para a luta, né, e o Senhor está no meio, a tenda de reunião vai no meio do povo. É interessante a gente entender isso tudo, que quem organiza o povo na sua caminhada é sempre a presença de Deus, né? E nós temos que ser um povo organizado. Submissos a esse chefe do exército que é Deus.
Eu penso né? assim, a nossa igreja é muito organizada, a nossa igreja católica. Ela tem toda uma hierarquia. Isso. Hierarquia é necessária para que haja realmente disciplina e unidade na diversidade. Né? Exatamente. Então, muitas vezes a nossa igreja é criticada, porém ela tem essa organização, porque sem organização a gente não vai para lugar nenhum. Se é uma coisa, cada um funda uma igreja, cada um se dispersa, nós temos a unidade. Né? Mas aqui existe uma outra diferença entre o antigo e o novo. Aqui, os sacerdotes são as autoridades principais, né? A hierarquia da igreja continua sendo hierarquia, mas o que nós temos? O principal é o ministério sacerdotal, que é serviço não somente ao divino, mas é serviço ao povo para ter acesso ao divino. Então, veja bem, o próprio título do Papa hoje, servo dos servos de Deus. E assim que o clero hoje tem que se entender. Que tem hierarquia, tem o magistério, né, os bispos principalmente, não todo o clero, embora também o Vaticano II reconhece o quê? Que o povo como um todo, não somente a hierarquia, é que faz o discernimento da fé. Coisa difícil de colocar em prática, eu diria, né? Mas a disposição hoje do Concílio Vaticano II, que muitos criticam, né, também é isso. Você tem, sim, um magistério, tem os bispos que formam o corpo episcopal junto com o Papa, mas o Vaticano II coloca o discernimento da fé de todo o povo, não só da hierarquia. O grande teólogo da igreja é o povo. Exato. Né? É o povo. A voz de povo é a voz de Deus, né? Hoje nós estamos vivendo o sinodal, né? A caminhada sinodal, isso mesmo. O que é? É consultar todo o povo. Claro que vai ter todo um processo, uma caminhada, né? Para que haja um uma discernimento unidade. Em que toda a igreja participe, não apenas os bispos. Muito bem. Então, para finalizar aqui, isso que nós estamos estudando, esse capítulo 2º, nós vamos dar uma lidinha, acompanha aí o versículo 32, vamos até o final, a gente fecha o capítulo 2º. Esses são os israelitas cujo recenseamento foi feito pelas casas patriarcais. Os que foram recenseados desses acampamentos, segundo seus esquadrões, são ao todo 603.550. Contudo, conforme Yahvé havia ordenado a Moisés, os levitas não foram recenseados com os israelitas. Os israelitas fizeram tudo de acordo com o que Yahvé havia ordenado a Moisés. Assim, pois, acamparam segundo as suas insígnias. E assim também levantaram o acampamento, cada um no seu clã e cada um com sua casa patriarcal. Isso aqui para dizer que é sempre o Senhor que forma o povo, mediante aqueles a quem Ele destina a ordem de estar à frente desse povo com o seu ministério, aqui no caso os levitas, né, padre? Esse trecho a gente já até comentou, a questão do número que já apareceu lá, a quantidade de homens que foram recenseados, jovens acima de 20 anos, prontos para a guerra. Né? Isso aí já repete, então, aquilo isso, que a gente repete já viu. aquilo que nós vimos. E fala também a questão dos levitas, que não foram recenseados, isso, porque eles estavam a serviço numa condição muito especial. Da tentação. Né? Para dizer que o povo que é considerado sagrado a Deus, esses não estão na contagem geral, ele é uma contagem à parte. Mas eu quero aqui agradecer nossos mestres que estiveram conosco no estudo de hoje, professor Ieda, padre Carlos, dizer que há muita expectativa em cima do entendimento desse livro dos números, porque assim como nós fomos degustando e descobrindo o Levítico, nós queremos aqui descobrir as preciosidades do livro dos números. Contamos com você no nosso próximo programa para que a gente continue esse estudo a partir do capítulo 3º. Próximo programa, então, está vindo por aí e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.